Fênix, criatura lendária envolta em mistério e simbolismo, transcende as páginas dos mitos para habitar o imaginário humano como um farol de esperança e renovação. Sua imagem majestosa e flamejante evoca admiração e fascínio, enquanto sua história, tecida com fios de diversas culturas, revela um legado rico e multifacetado. A Fênix, para além dos mitos clássicos, é uma figura que se entrelaça com diversas narrativas e crenças, apresentando nuances e detalhes fascinantes. Aqui estão alguns dados adicionais, explorando aspectos menos conhecidos dessa criatura lendária. Origens e primeiras aparições. Acredita-se que as raízes da Fênix remontem ao Egito Antigo, onde era venerada como um símbolo do ciclo solar e da ressurreição. A ave Beno, com sua plumagem dourada e grito melodioso, era associada ao deus Ra e ao renascimento diário do Sol. Essa conexão com a divindade solar conferiu à Fênix um status sagrado, tornando-a um emblema de imortalidade e poder divino. A partir do Egito, o mito da Fênix se espalhou pelo mundo antigo, encontrando solo fértil na Grécia, Roma, Arábia e até mesmo na China. Cada cultura adaptou a lenda, atribuindo à ave características e significados únicos, mas mantendo o núcleo da sua essência, a capacidade de renascer das cinzas. A Fênix na mitologia grega e romana. Na Grécia, a Fênix era descrita como uma ave de porte majestoso, com plumagem exuberante em tons de vermelho, dourado e púrpura. Sua longevidade era lendária, variando de 500 a 1461 anos, dependendo da versão do mito. Quando sentia que sua vida se aproximava do fim, a Fênix construía um ninho de ervas aromáticas e especiarias, onde se entregava às chamas, consumindo-se por completo. Das cinzas, então, surgia uma nova Fênix, jovem e vigorosa, pronta para iniciar um novo ciclo de vida. Os romanos, por sua vez, adotaram a Fênix como um símbolo do império, associando-a à ideia de renovação e eternidade. Moedas e monumentos foram adornados com a imagem da ave, que se tornou um emblema da resiliência e da capacidade de superação do Império Romano. A Fênix em outras culturas. Na tradição árabe, a Fênix era conhecida como Anka, uma ave gigante com poderes mágicos. Acreditava-se que Anka habitava as montanhas de Kaf, um lugar mítico, situado nos confins do mundo. Na China, a Fênix ou Fengguang era um símbolo de virtude e graça, associada à imperatriz e à prosperidade. Sua imagem era frequentemente utilizada em rituais e cerimônias imperiais. Simbolismo e significado. A Fênix transcende seu status de criatura mitológica para se tornar um símbolo poderoso e multifacetado. Sua capacidade de renascer das cinzas representa a esperança, a resiliência, a capacidade de superar desafios e a busca pela imortalidade. A Fênix nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a vida encontra um caminho para florescer novamente, que a morte não há o fim, mas sim um portal para um novo começo. A Fênix também simboliza a transformação e a renovação interior. Assim como a ave se entrega às chamas, para renascer mais forte, nós também podemos passar por momentos de provação e transformação, que nos permite evoluir e alcançar nosso potencial máximo. A Fênix na cultura popular. A imagem da Fênix tem sido amplamente utilizada na literatura, no cinema, na música e em outras formas de expressão artística. Na saga
Harry Potter, é um animal de estimação leal e poderoso, capaz de curar feridas e transportar pessoas através do espaço. Na série de jogos Final Fantasy, a Fênix é uma invocação poderosa que revive personagens caídos em batalha. Ela também é um símbolo popular em tatuagens, representando a força interior, a capacidade de superar obstáculos e a busca pela transformação pessoal. A Fênix na atualidade. A Fênix continua a inspirar e fascinar pessoas em todo o mundo. Sua imagem é utilizada em logotipos de empresas, em obras de arte e em diversos outros contextos, sempre evocando a ideia de renovação, esperança e superação. A Fênix nos lembra que, mesmo diante das adversidades, a vida encontra um caminho para florescer novamente. Sua história nos convida a abraçar a transformação, a buscar a renovação interior e a nunca perder a esperança em um futuro melhor. Características marcantes. Imortalidade. A característica mais marcante da Fênix é sua capacidade de renascer das próprias cinzas, simbolizando a imortalidade e a renovação constante. Fogo. O fogo é um elemento central na história da Fênix, representando tanto a destruição quanto a purificação e o renascimento. Beleza e majestade. A Fênix é descrita como uma ave de beleza incomparável, com plumagem exuberante e porte majestoso. Poderes mágicos. Em algumas versões do mito, a Fênix possui poderes mágicos, como a capacidade de curar feridas e transportar pessoas através do espaço. Simbolismo multifacetado. A Fênix é um símbolo rico e multifacetado, representando a esperança, a resiliência, a transformação e a busca pela imortalidade. A Fênix como arquétipo. Na psicologia junguiana, a Fênix é considerada um arquétipo, um símbolo universal que representa um padrão de comportamento e pensamento presente no inconsciente coletivo. O arquétipo da Fênix representa a capacidade de superar a morte e o renascimento, a transformação pessoal e a busca pela totalidade. A Fênix na alquimia. Na alquimia, a Fênix era um símbolo central no Opus Magnum, a grande obra de transformação espiritual. Ela também é um símbolo importante do processo de transmutação, a transformação da matéria impura em ouro, simbolizando a transformação da matéria impura em pura. Acreditava-se que a Fênix representava a purificação da alma e a busca pela iluminação espiritual. A Fênix na arte e na literatura. A Fênix tem sido uma fonte de inspiração para artistas e escritores ao longo da história. Sua imagem aparece em pinturas, esculturas, poemas e romances, sempre evocando a ideia de beleza, poder e renovação. A Fênix e as relíquias sagradas. Algumas histórias narram que as lágrimas da Fênix possuem propriedades curativas extraordinárias, capazes de ressuscitar os mortos e curar feridas incuráveis. Essas lágrimas seriam consideradas relíquias sagradas, guardadas por sacerdotes e reis. Em algumas versões da lenda, as cinzas da Fênix renascida eram coletadas e guardadas como um poderoso amuleto, capaz de trazer boa sorte e proteção contra o mal. A Fênix e os elementos. Embora o fogo seja o elemento mais associado à Fênix, algumas tradições a conectam com o ar e a água. Acreditava-se que a Fênix podia controlar as tempestades e trazer chuvas benéficas para a terra. Existe a crença de que a Fênix só se alimenta de ar puro e orvalho. A Fênix e a música. Na tradição medieval, acreditava-se que o canto da Fênix era a mais bela melodia já ouvida, capaz de curar doenças e trazer paz aos corações aflitos. Diz-se que seu canto só era ouvido em momentos de grande significado, como o nascer de uma nova era ou a coroação do rei Juda.
Há lendas que contam que a fênix, quando próxima de sua morte, cantava uma melodia tão linda que atraía todas as criaturas para ouvi-la, e que esse seria o momento em que ela se autocombustia. A fênix também tem sido tema de diversas canções, em diferentes gêneros musicais. Suas letras frequentemente abordam temas como esperança, superação, transformação e renascimento. A fênix no cinema e na televisão. A fênix tem aparecido em diversos filmes e séries de televisão, tanto em animações quanto em produções live action. Sua presença geralmente está associada a personagens poderosos, mágicos ou que passaram por grandes transformações. A fênix nos jogos. A fênix é uma figura recorrente em jogos de videogame, tanto como personagem jogável, quanto como invocação ou criatura a ser derrotada. Sua presença geralmente está associada a poderes de fogo, cura ou ressurreição. A fênix e a simbologia das cores. As cores da plumagem da fênix possuem significados simbólicos profundos. O vermelho representa o fogo, a paixão e a vitalidade. O dourado simboliza a divindade, a sabedoria e a imortalidade. E o púrpura representa a realeza, o poder e a espiritualidade. A fênix em diferentes culturas. Na tradição judaico-cristã, a fênix é mencionada no livro de Jó e no segundo livro de Enoque, como símbolo da ressurreição e da vida eterna. Na mitologia eslava, existe a ave finiste, ou falcão claro, que possui características semelhantes à fênix, como a capacidade de renascer e a associação com o fogo. A fênix e a geografia mítica. Algumas lendas situam o ninho da fênix em lugares remotos e misteriosos, como as montanhas da Arábia, os oásis do deserto do Saara ou as ilhas do Oceano Índico. A fênix e a astrologia. Em algumas tradições esotéricas, a fênix é associada ao signo de Escorpião, que também simboliza transformação, morte e renascimento. Essa conexão reforça a ideia da fênix como um arquétipo de profunda mudança e renovação. Há também associações da fênix com constelações ligadas ao fogo e ao sol. A fênix e os bestiários medievais. Nos bestiários medievais, que eram compilações de descrições de animais reais e imaginários, a fênix era frequentemente retratada como uma criatura sagrada, associada à pureza e à divindade. Essas representações visuais ajudam a disseminar a lenda da fênix pela Europa medieval. A fênix e a heráldica. A imagem da fênix foi adotada por diversas famílias nobres e cidades como um símbolo de resiliência e renascimento após períodos de adversidade. Em brasões de armas, a fênix representava a capacidade de superar desafios e emergir mais forte. A fênix e as lendas locais. Em algumas regiões, existem lendas locais que atribuem à fênix a proteção de determinados lugares sagrados, como fontes de água milagrosas ou templos antigos. Essas histórias folclóricas enriquecem a mitologia da fênix, com elementos específicos de cada cultura. A fênix e a literatura ocultista. Autores de literatura ocultista como Helena Blavatsky exploraram o simbolismo da fênix em suas obras, associando-a a conceitos como a evolução espiritual da humanidade e a busca pela iluminação. A fênix e a influência em nomes de objetos e locais. A fênix, por todo o seu simbolismo, acabou por influenciar a nomeação de diversos objetos e locais, como por exemplo, constelações e cidades. A fênix na mitologia moderna. A fênix continua a ser uma figura popular na cultura pop moderna, aparecendo em livros, filmes, jogos e outras formas de mídia. Sua imagem é frequentemente utilizada para representar personagens fortes, resilientes e que passaram por grandes transformações. A fênix como inspiração. A fênix nos inspira
a nunca desistir de nossos sonhos, a superar os desafios que encontramos em nosso caminho e a buscar a transformação pessoal. Sua história nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a renovação são possíveis. A fênix é seu papel como mensageira. Em algumas lendas, a fênix não é apenas um símbolo de renascimento, mas também uma mensageira divina. Ela seria capaz de viajar entre os mundos, levando mensagens dos deuses para os humanos e vice-versa. Esses detalhes adicionais ajudam a ampliar a visão sobre a fênix, mostrando como sua imagem e seu simbolismo se manifestaram em diferentes contextos culturais e históricos. Possíveis avistamentos e interpretações. Ao longo da história, existem relatos de avistamentos de aves luminosas e coloridas, que alguns interpretam como possíveis aparições da fênix. No entanto, essas observações são frequentemente controversas e sujeitas às interpretações diversas. Alguns estudiosos sugerem que o mito da fênix pode ter se originado da observação de fenômenos naturais, como nascer e o pôr do sol, ou a combustão espontânea de materiais orgânicos. Tie you up now. I don't wanna do the thing